Manda. Lula, você pode dar dicas ou explicar um pouco sobre teoria das cores? Ah, a gente tem uma live inteira sobre isso que eu preciso refazer, inclusive. Mas, como a gente tem uma live inteira sobre isso, eu vou te recomendar que a gente olhe a live. É a primeira live que tá postada lá no YouTube. Tem que dar scroll um pouquinho, mas dá uma olhadinha. Eu sei que o setup lá não tava tão bom, mas eu vou ver se eu refaço aquela live. Mas dá uma olhadinha nela, porque esse papo é gigantesco, sabe? Então acho que vale dar uma olhada nesse. Ele chama Como Aplicar Teoria das Cores. Sula, tem alguma coisa em arte que você passou a vida toda tentando entender e só agora clicou na cabeça? Tem várias coisas. Olha só, quando eu comecei a fazer estudo mais tradicional, várias coisas que eu só entendia pela metade começaram a clicar de uma forma que eu não esperava. Uma das coisas que me surpreendeu, por exemplo, é o conceito de pintar do grande para o pequeno. Parecia uma coisa óbvia, eu achei que eu tinha entendido. Mas foi só depois que eu tentei pintar no tradicional que fez sentido o que é pintar do grande para o pequeno. Tudo que ocupa uma área grande, um degradê, uma textura, uma área de cor mesmo, ela tem que ser pintado antes dos detalhes, porque se você pintar os detalhes antes, se você tiver que pintar em volta dos detalhes, acabou. Você não vai conseguir mais pintar aquele degradê de forma que ele fique aceitável. Então você pinta do grande, das coisas que ocupam mais espaço, para as menores. Então os detalhezinhos sempre vêm por último, sempre vêm por último. E depois que eu consegui desatar esse nó, pintar ficou muito mais rápido também no digital. Então, tem vários conceitos desse que volta e meia eu tô revendo e que eles estão fazendo sentido só agora. Arte ele é um processo constante de aprendizado. A gente não gradua das coisas, é incrível, sabe? É incrível como é que a gente sempre tá aprendendo coisa. Como é que, por mais que o conceito não fosse novo, ele só fez sentido de verdade agora, sabe? Então é muito esse esquema do você descobrindo o tanto que você não tinha entendido o que tinham falado da primeira vez. O conceito em si não é complicado, mas a profundidade onde ele é aplicado pode ser um tanto quanto avançado, sabe? Acho que é por isso que a gente acaba nunca parando de estudar, né? É por isso que a gente nunca para de estudar. Exatamente. Sula, quero começar a trabalhar com arte, porém não sei por onde começar. Tento fazer freelance, mas ninguém aceita minhas propostas. Pode me dar dicas? Seria melhor eu tentar mandar meu portfólio para alguma empresa? Olha, mandar o portfólio para uma empresa é sempre bom. Mas se ninguém está aceitando suas propostas ainda, talvez tenha chance que você precise estudar ainda mais, tá? Talvez você não esteja pronto mesmo. Pode mandar portfólio para as empresas e aí pede feedback. Pede para saber por que eles estão te recusando. Se alguém te responder, você vai ter uma noção melhor de por que isso está acontecendo. Mas é um excelente jeito de começar, tá? Se ninguém está aceitando as suas propostas ainda, vai trabalhar mais em fundamento, que provavelmente o problema é esse. Não tenha medo. Você tem experiência na criação de design de personagens? Quais materiais você recomendaria para alguém que quer começar a tornar os próprios personagens mais diferentes entre si? Olha, eu tenho um pouco de experiência sim, mas rapidinho, quando eu comecei a mexer mais com essa área, eu descobri que minha área era mais ilustração do que concept, tá? Eu não sou tanto do jogar 1 milhão de ideias na parede e deixar o cliente escolher. Eu prefiro mais passar tempo fazendo os detalhezinhos e renderizando as coisas. Pra mim funciona melhor. Então, dito isso, tá? Uma das coisas que eu sei que ajuda pra caramba concept é você saber fazer pesquisa. E saber fazer pesquisa significa ser um tanto quanto curioso a respeito de culturas, a respeito de moda, a respeito de shapes, de design. Aprender mais coisas que informam o seu design vai ajudar demais. Então, começar com uma pesquisa muito boa de culturas diferentes, de culturas específicas, saber o nome das coisas. Saber o nome das coisas vai fazer uma diferença muito grande para concept na hora que você estiver procurando referência, sabe? Então, não tenha medo de assistir documentário, não tenha medo de ir atrás dos livros de referência, não tenha medo de pesquisar.
Não tenha medo de se perder na parte mais histórica das coisas, que você vai achar muita coisa interessante que vai contribuir pro seu concept, sabe? Concept e ilustração, no fundo, são profissões de curioso. A gente precisa saber como é que as coisas funcionam, sabe? Sula, qual a diferença entre inspiração e plágio? Eu sempre tive essa dúvida. Muito obrigada. Olha, essa linha, ela não é tão fácil de delimitar quanto a gente gostaria. Mas é o seguinte, ó. Plágio é quando você copia o negócio inteiro. Inspiração é quando você faz um negócio parecido. E aí, existe muita batalha judicial pra dizer se tá certo ou se tá errado, ou até onde as coisas vão. Mas, o melhor exemplo que eu tenho pra te dar disso são os heróis da Marvel e da DC Comics. Eles têm versões dos heróis de cada um, sabe? O Batman é da DC. A Marvel tem o Moon Knight deles lá, que é a versão deles do Batman. Que bebe um pouco também no Iron Man, que é o bilionário super inteligente deles, sabe? Então, o que você não pode fazer é fazer igual. Se você fizer igual, vai dar problema com plágio. Agora, se você fizer parecido, normalmente cai na inspiração. Existe um outro exemplo também que eu acho interessante, que se você faz isso em filme, é só chamado de referência. Em filme você pode fazer cenas inteiras, iguaizinhos, inspirada diretamente, e o pessoal, olha que massa, uma referência. Raramente você vai ser acusado de plágio. No entanto, existem casos em que foi acusado de plágio sim. Um dos exemplos tem uma animação japonesa chamada Paprika, que o cara que ia plagiar o filme, que ele pegou as ideias e refez um filme em cima dele, eu não lembro qual foi o filme do plágio nesse caso. Ele licenciou a animação japonesa e não exibiu, pra ninguém perceber que ele tinha pego partes inteiras do filme e refeito em live action, saca? Então, é muito difícil de dizer quando que começa um e quando que termina o outro. Quando que começa o plágio e quando que termina só a referência. Igual o negócio lá nos Estados Unidos tem um negócio chamado Fair Use, que é você poder usar, por exemplo, usar citação de filme no seu vídeo de YouTube. E isso cai como Fair Use, porque você está fazendo um uso transformativo. É muito difícil de dizer até onde que esse negócio pode ir mesmo. Normalmente dá umas batalhas judiciais gigantescas e gasta-se muito dinheiro até fazer qualquer tipo de decisão. Mas, tá? Desde que você se sinta desconfortável, se você olhar e falar tá muito parecido, provavelmente é um sinal vermelho pra você achar que você tá passando da referência e indo pro plágio, sabe? O chat tá falando que foi Inception. Foi Inception, né? Aham, obrigado. Foi feio, não foi bonito. Esse caso foi feio. Não foi bonito. Sula, seus arquivos finais de pintura são entregues sempre fechados para o cliente? Isso é definido no contrato? Tem uma live sobre isso. Não é necessariamente definido no contrato. O que é definido no contrato é se eu vou... Bem, acho que isso é definido no contrato, então. Quando eu faço o orçamento, eu já pergunto quando é que esse arquivo precisa ser entregue. Se ele precisa de layers, quantas layers, como é que precisa ser entregue, sabe? Então, sim, meus arquivos são sempre entregues fechados. O arquivo que eu trabalho nunca é o arquivo que chega no cliente. Ele vai estar mais ou menos fechado dependendo de como ficou acertado no pedido, né, no orçamento. E quanto mais aberto o arquivo, mais caro ele é. Porque eu sei que eles vão poder utilizar e modificar esse negócio sem a minha autorização. Então, quanto mais aberto, mais caro fica o arquivo. Eu falei pra você que eu tô com cérebro de ovo mexido hoje. Calma que a gente vai... Eu vou sobreviver esse trabalho. Sula, é normal fazer a arte até a metade e abandonar e depois fazer isso com quase todas as artes? Não é... Eu vou dizer pra você assim, ó, não é anormal. Eu conheço muita gente que sofre desse problema de abandonar a arte pelo meio do caminho. Eu já vi, inclusive, algumas discussões interessantes que a gente devia parar de chamar isso de arte abandonada e começar a chamar isso de falsos começos.
Porque teve muita coisa que a gente achou que ia dar um resultado e acabou não chegando no resultado que a gente queria. Então a gente abandona porque mexer com aquilo é perda de tempo. Então, é um pouquinho dessas duas coisas. É um pouquinho de falsos começos, é um pouquinho da gente não saber finalizar a peça que a gente começou. A gente tá dando um passo maior do que as pernas. Mas começa a chamar isso de falso começo. Só tem hábito de finalizar. Algumas coisas precisam ser finalizadas. A gente precisa dar uma forçadinha pra finalizar. Se isso estiver acontecendo com muita frequência e você não estiver finalizando nada, vai precisar dar uma forçada pra finalizar alguma coisa. Porque senão você não vai ter portfólio. Você tá fazendo todo esse trabalho e você não tem nada pra mostrar dele. Então, dá uma forçadinha pra gente finalizar algumas coisas. Mas não precisa finalizar tudo, não. É bem normal a gente finalizar só uma parte do que a gente começou. Principalmente quando a gente está trabalhando com peças pessoais, umas peças que a gente testou umas coisas, sabe? Eu realmente chamo esse negócio de teste, chamo tudo de sketch e tá resolvido, saca? A terapia me ajudou muito a terminar coisas. Terminar coisas, né? Às vezes a gente vai achar a solução para essas coisas em lugares inesperados, cara. Nossa senhora.